Bom dia. Eu queria vos pedir, se faz favor, se podiam chegar mais para a frente. Está muito espaço vazio aqui e convinha estarem mais juntos, se faz favor, se pudessem passar. Muito bom dia, ainda estamos da parte da manhã, vamos retomar, acho que toda a gente está sentado e só queria então introduzir esta mesa 2 sobre a criminalidade verde, a influência dos fatores económicos no crime florestal. Vou apresentar os nossos palestrantes, começando pelo Dr. José Ferreira, penso que é bem conhecido de muitos dos presentes, inspetor da Polícia Judiciária desde 1999, licenciado em Ciências da Comunicação pela Universidade de Fernando Pessoa, mestre em Crime, Diferença e Desigualdade, é doutoranda em Direito também na Universidade de Santiago de Compostela, é docente em acumulação de funções desde 2009 na Universidade de Fernando Pessoa, também docente convidado no mestrado em Criminologia no ISMAI e, importante mencionar também, é desde 2014 membro do OBGF, o Observatório de Economia e Gestão de Fraude. Depois intervirá o nosso segundo palestrante, sargento ajudante da GNR, Alexandre Ferreira, que é, desde 2009, o chefe do Núcleo de Investigação de Crimes e Contraordenações Ambientais do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente, o SEPNA, no Comando Territorial da GNR do Porto e acumula funções como adjunto do chefe da seção SEPNA do Distrito do Porto. Frequentou vários cursos, e importa mencionar alguns. Tem o curso de especialização na vertente criminal e de proteção da natureza e do ambiente, como o terceiro curso internacional de proteção do meio ambiente e património, que foi ministrado pela Guardia Civil Espanhola, e intervém como preleitor em diversos cursos e seminários no âmbito da criminalidade ambiental.
Portanto, é um enorme gosto ter os nossos palestrantes, de realçar o interesse também, o aspecto inovador desta temática, muito focada, e certamente haverá, depois das intervenções dos palestrantes, que se limitam, pedia a ambos, a 30, 35 minutos no máximo, haverá lugar a um debate certamente muito rico e muito interessante também. Então, passo a palavra, sem mais demora, ao Dr. José Ferreira. Muito obrigado. Bom dia. Conseguem me ouvir? Não? Ainda bem. Deixa-me só ver se a geringonça está a funcionar. Conseguem me ouvir ou não? Elizabeth, isto não funciona. Resolve esse problema técnico. Só um minutinho que vamos resolver um problema técnico. Está ligado? Okay. Vou ter que falar assim para o lado. Conseguem me ouvir agora? Está melhor, não está? Para vocês, para mim nem por isso. Dê-me só um minuto. Sou o cobaia do próximo orador. Como veem, o próximo orador não vai ter nenhum destes problemas. Continua igual ou melhorou? Está explicado, é aqui em baixo. Bom dia a todos. Primeiro deixem-me começar por agradecer o convite que me foi feito. É sempre um prazer. Eu sou um bocado suspeito para falar, estou do centro da casa, embora convidado, mas é sempre um prazer poder vir aqui colaborar com vocês e poder transmitir-vos algumas das coisas que eu vou presenciando no âmbito da minha profissão. Vocês sabem que eu sou também inspetor da Polícia Judiciária e que a minha área de estudo é a criminalidade económico-financeira. Pequena declaração de interesses, já à partida, aquilo que eu vos trago aqui hoje não representa nem a Polícia Judiciária, nem a Universidade de Fernando Pessoa. Representa uma posição do docente José Ferreira. Esta gravação vai ficar aos pés. Não consigo chegar lá. Oi, Elizabeth. Força. Vê se consegues. Achas que vai dar aqui? Fala. E agora? E... Isto estava na lapela. Pode começar. Como vos dizia, agora que já me conseguem ouvir em condições mais audíveis, digamos assim, aquilo que vos trago aqui é uma análise, o título é por si só sugestivo. Dê-me só um minuto. Incêndios florestais e criminalidade económica financeira, uma abordagem teórico-exploratória, apenas isso só. Foi a análise que eu fiz de alguns trabalhos e a junção das opiniões que fui colhendo junto dos meus colegas que trabalham neste tipo de criminalidade e, a partir dessa junção de ideias, construí aqui assim um quadro teórico, digamos assim, que é a minha forma de ver as coisas. Como é lógico, estou aberto a sugestões, todas as sugestões que me possam dar para eu incluir, porque não quer dizer que esteja já fechado este quadro. Podemos sempre acrescentar algumas coisas e eu espero, aliás, colher daqui alguns contributos que me possam permitir também acrescentar algumas coisas a esta minha ideia. Peço-vos também desculpa pelo estado da minha voz, mas a mãe natureza castigou-me, não sei porquê, eu até me porto bem, mas castigou-me e entregou-me uma gripe nos últimos dias, de maneiras que eu estou com alguns problemas de fala. Vou-vos ler o texto que eu escrevi e complementando com os PowerPoints, está bem? O flagelo dos incêndios florestais tem honras de horário nobre em todos os noticiários e em todos os canais. Os prejuízos ambientais, económicos e sociais causados são, nos casos dos grandes incêndios, incalculáveis, pois vão muito para além do valor monetário da madeira ou das casas ardidas, pois são afetados, em muitos casos, infraestruturas básicas e essenciais às comunidades afetadas e circundantes.
das áreas ardidas e são destruídos ecossistemas fundamentais à biodiversidade. Recentemente, num seminário sobre floresta e prevenção, João Ferreira do Amaral, presidente do cluster da indústria de base florestal, afirmou que a fileira florestal é, do ponto de vista económico, um dos setores mais importantes do país, representando 1,2% do PIB e cerca de 10% do total das exportações do país. Nas suas palavras, o setor tem um enorme valor social, com impacto direto no emprego, uma vez que garante 70 mil empregos diretos e é um fator que beneficia, normalmente e quase sempre, a atividade económica do interior do país, que é onde estão as grandes florestas. Muitas vezes arde em poucas horas floresta que demorou anos a crescer, não se podendo calcular apenas o seu valor pecuniário. São destruídos simultaneamente vários ecossistemas que sustentam variedíssimas formas de vida animal e vegetal. Como se calculam esses custos? Não se calculam. Essa é a resposta. São incalculáveis. Como se calcula o valor das vidas humanas perdidas, daqueles que são vítimas diretas dos incêndios e daqueles outros que, abnegadamente, muitas vezes em prol da própria saúde, os combatem? A resposta é exatamente a mesma. Não se calculam. São incalculáveis. Infelizmente, em razão de acontecimentos muito recentes, nós estamos demasiadamente bem familiarizados com esta situação. A proposta que me fizeram para estas jornadas foi de vos apresentar, para discorrer sobre a possibilidade da existência de algumas ligações entre os incêndios florestais e os crimes englobados no chamado catálogo da criminalidade económico-financeira. Posso-vos dizer que existem variedíssimos estudos que abordam a temática dos incêndios florestais, desde as suas causas, aos efeitos, à investigação, etc. Inclusivamente um estudo que vos recomendo, que é interessantíssimo, da doutora Cristina Soeiro, que é psicóloga na Escola da Polícia Judiciária, sobre o perfil dos incendiários portugueses. Aconselho-vos porque é de facto interessante. Contudo, tanto quanto eu saiba, não existem estudos empíricos que analisem ou explorem a relação entre a criminalidade económico-financeira e o crime de incêndio florestal. Como já vos disse, a reflexão que vos apresento agora é fruto, essencialmente, do cruzamento de informação que colhi junto dos meus colegas que lidam com este tipo de criminalidade e dos estudos académicos, de alguns estudos académicos que li, e dos relatórios das entidades oficiais portuguesas, onde consta a informação e tentei fazer uma análise, um cruzamento desta informação para vos trazer aqui, assim, algumas ideias, algumas conclusões a que cheguei. Perdão. Peço-vos imensa desculpa. Quando falamos do crime de incêndio florestal, em termos legais, temos uma baliza, que é, de imediato, temos que nos cingir ao conceito vertido no artigo 274, o Sr. Sargento, melhor que eu saberá, do Código Penal Português, e que é muito simples. O artigo 274 define que quem provocar um incêndio em terreno ocupado com floresta vai ser muito difícil. Incluindo matas, pastagem, mato, formações ou pastagem, mato, formações vegetais espontâneas ou em terreno agrícola próprios ou alheios, é punido com pena de prisão de 1 a 8 anos. Se através da conduta referida no número anterior o agente A. criar perigo para a vida ou para a integridade física de outrem, ou para bens patrimoniais alheios de valor elevado, deixar a vítima em situação económica difícil ou, e chamo-vos a atenção para esta linha, C. atuar com a intenção de obter benefício económico, é punido com pena de prisão de 3 a 12 anos. O articulado continua, como vem, tem ali o 3. Há mais números no artigo, mas eu quero chamar a especial atenção aqui para o número 3, porque de facto é aquele que me permite fazer aqui algumas ilações. Atuar com a intenção de obter benefício económico é punido com pena de prisão de 3 a 12 anos. Reparem, chamo a vossa particular atenção para esta linha, porquê? Porque esta linha prevê e pune mais severamente o ilícito que está em causa, certo? Agravando de forma significativa a moldura penal, nos seus limites mínimo e máximo, se o crime tiver esta motivação económica.
A meu ver, esta linha reflete a preocupação do legislador, que assume, ab início, a possibilidade ou o risco elevado de existir motivação económica para a prática dos incêndios florestais, prevendo-a e punindo-a de forma mais severa. Atente-se que a pena é especialmente agravada, nos limites mínimo, de 1 para 3 anos e máximo de 8 para 12 anos, o que é o reflexo evidente da preocupação do legislador em fornecer a quem aplica a justiça ferramentas úteis e eficazes de combate, funcionando este agravamento como uma espécie de fator dissuasor, se assim lhe podemos chamar. Entendo que o legislador, ao prever e incluir no articulado jurídico este agravamento, estava consciente da possibilidade da existência de incêndios florestais instrumentais, chamemos-lhe assim, ou com motivação económica, não os considerando uma realidade assim tão fantasiosa ou ilusória, mas, a contrário, uma possibilidade bastante plausível, de forma até que o prevê no articulado. Este é um dos raciocínios que me leva a considerar a possibilidade, ainda que remota, digamos assim, de existirem ligações entre o crime de incêndio florestal e alguns dos crimes incluídos no catálogo da chamada criminalidade económico-financeira. Outro pressuposto que me leva a questionar a possibilidade de existirem ligações entre incêndios florestais e criminalidade económica-financeira é a constatação que cerca de 90% dos incêndios são de origem humana, ou seja de forma voluntária, dolosa ou não, por negligência ou por acidente. Li recentemente numa tese de mestrado a afirmação que vocês têm aí. Se o desenvolvimento espontâneo do fogo, embora possível, é raro, o seu desencadeamento na sequência de trovoadas pode acontecer. E o seu desencadeamento por ação humana, criminosa ou não, é frequente. Dá que pensar. É precisamente por isso que não podemos duvidar nunca da possibilidade da existência de incêndios florestais com motivação económica ou financeira, seja ela direta ou indireta, conforme vou tentar demonstrar mais à frente nesta minha exposição. Mark Bigley, citado no relatório do Grupo de Trabalho para a Análise da Problemática dos Incêndios Florestais da Assembleia da República em 2015, afirmou, no seu relatório de 2009, a primeira frase que eu vos coloquei aqui no slide, que é: os portugueses são um problema. 97% das ignições têm origem humana. Isto não foi eu que escrevi, foi um especialista americano, que é considerado uma sumidade em incêndios, que foi contratado pelo governo português para fazer um estudo. As palavras são dele, não são minhas. Reparem, de acordo com o relatório do ICNF, do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, o fogo posto em 2012, o fogo posto foi identificado, naquele ano, como causa de grande número de incêndios, constituindo as causas intencionais cerca de 4% do total dos incêndios. 4%. Causas intencionais. Por exemplo, em 2013, num total de 14.567 incêndios florestais investigados, apenas 78 foram considerados como tendo origem em causas naturais e 3.543 foram devidos a incendiarismo. E o que é o incendiarismo? É o incêndio provocado por uma humana. Okay? Na vizinha Espanha, afirma-se igualmente que pouco se sabe sobre os autores dos incêndios florestais, estimando-se que cerca de 60% dos incêndios florestais possam ser intencionais, ou seja, com origem em mão humana. Logo, suscetíveis de configurarem crime. Numa entrevista realizada em agosto de 2017, a doutora Cristina Soeiro, que há pouco vos falei, descreveu aquilo que ela chama o perfil padrão dos agressores florestais portugueses. Reparem, como sendo do sexo masculino, 92%, solteiros, 68%, com baixos níveis de escolaridade e com 40% dos casos têm apenas o ensino básico, sendo 19% analfabetos e desempregados e com ocupações laborais indiferenciadas. Assim, estes números têm obrigatoriamente que nos fazer refletir na possibilidade de alguns destes incêndios terem uma motivação económica subjacente. Temos que pensar nisto. Até porque, a mesma altura, a autora reconhece que existem 3 categorias de incendiários. Os que têm problemas psicológicos, 55%. Os de perfil retaliatório, pouco acima dos 40%. E os de benefício, apenas 1,6%.
que a autora classifica como os que receberam alguns euros para iniciarem um incêndio para passagem de gado, entre outras coisas. Numa outra entrevista, também em 2017, ao ser confrontada com a pergunta: e não deparou com suspeitos que foram pagos para atear fogos? A mesma autora diz: sim, mas são poucos. Temos alguns casos em que os indivíduos afirmam ter recebido montantes pequenos de outros para fazerem aquilo. Mas não temos, ao longo destes anos, provas de crime organizado. Foi algo que já se debateu muito. Até 2016, o perfil do benefício, aquele que acima eu vos referi, explicava 3% do fenómeno. Neste grupo é mais frequente encontrarmos homens de 20 a 35 anos receberam dinheiro ou estavam a limpar um terreno seu e aquilo perdeu o controle. Num estudo apoiado neste estudo da doutora Cristina Soeiro, do outro lado da fronteira, os nossos colegas espanhóis chegaram a conclusões muito semelhantes às do estudo português, concluindo pela existência de 5 perfis de incendiários. Nesses 5 perfis encontra-se um que eles denominaram como agrícola/cinegético, cuja motivação mais frequente é precisamente a obtenção de algum benefício. A meu ver, incluem-se nesta categoria, tal como considera a doutora Cristina Soeiro, aqueles incendiários que têm uma motivação instrumental, que, embora não diretamente associada a qualquer ilícito de natureza criminal, económica ou financeira, tem uma motivação económica associada. Não quer dizer que é um crime económico ou financeiro, mas há uma motivação de cariz económico que lhe está associada. Por exemplo, aquele indivíduo que provoca um incêndio florestal para não ter de limpar a mata, ou para permitir que o gado passe por aquele local em direção ao pasto, ou mesmo como forma de limpeza do restolho, furtando-se assim às despesas monetárias que tais manutenções necessariamente implicam. Ou aqueles outros indivíduos que provocam incêndios florestais como forma de fertilização de solos ou regeneração de pastagem para o gado, evitando dessa forma a aquisição de fertilizantes e de alimento para os rebanhos, conseguindo os mesmos resultados de forma absolutamente gratuita. Nesta mesma categoria incluem-se aqueles incendiários que são pagos, muitas vezes pelos indivíduos que atrás referi, os donos dos campos, que, não querendo provocar o incêndio por receio de serem apanhados, pagam a outro para atear o incêndio florestal e cuja única compensação é a recompensa monetária direta, ou seja, o recebimento daquele dinheiro, em que a troco de 10, 20 ou 30 euros provocam incêndios florestais em zonas específicas. Verificamos, pois, que existem 2 tipos de motivação económica associada à prática dos crimes de incêndio florestal. Uma motivação que eu chamei direta ou imediata e uma motivação que eu classifiquei como indireta ou mediata. Por motivação direta ou imediata, entendo aquela cuja compensação, monetária ou não, atenção a este pormenor, acontece no momento ou em momento imediatamente posterior à concretização do crime de incêndio, que é o caso daqueles que receberam os 10 ou os 20 euros, recebem logo dinheiro ou no dia a seguir, ou outro tipo de compensação. Constituindo o recebimento desta compensação a única motivação para a prática do crime de incêndio. Ou seja, do recebimento desta compensação resulta o crime de incêndio florestal. É do dinheiro. A única motivação que ele tem é receber aquele dinheiro ou aquela compensação que pode não ser monetária. Nas aldeias, ainda em contexto rural, há outros tipos de compensações. Em relação à motivação indireta ou mediata, a compensação já se encontra diluída no tempo. Ou seja, embora a compensação esteja diretamente relacionada com a prática do crime de incêndio florestal, sendo resultado direto deste, não é imediata, ou seja, é retardada no tempo. É obtida a posteriori, podendo mesmo vir a ser obtida meses depois. Ok? Ou seja, o recebimento da compensação resulta do crime florestal. Conseguem ver a diferença? Falámos de criminalidade económica ou financeira como móvel ou motivo para a prática do incêndio florestal. Debrucemo-nos agora sobre uma outra questão, que não é de sumenos importância e que tem também estado na ordem do dia. A prática de vários crimes
englobados no catálogo dos crimes económico-financeiros após alguns incêndios florestais de grande dimensão que assolaram o nosso país recentemente. Aqui parece-me que a associação entre ambos é, pelo menos aparentemente, relativamente simples de estabelecer. Foi noticiada em vários órgãos de comunicação social e, inclusivamente, está a ser investigada, no caso de Pedrógão Grande, pelo DCIAP de Coimbra, é conhecida. De acordo com o DCIAP de Coimbra, no caso de Pedrógão Grande, estão a ser investigados 21 casos por suspeita de existência de irregularidades ou crimes na atribuição dos subsídios de reconstrução das habitações destruídas pelo fogo. Ainda de acordo com a mesma fonte, ou seja, com o DCIAP de Coimbra, foram já constituídos 4 arguidos em tais investigações e em causa estão, esta a citação é do DCIAP de Coimbra, factos suscetíveis de integrarem os crimes de corrupção, participação económica em negócio, burla qualificada e falsificação de documento. Parece-me óbvia a existência de ligações entre a prática do crime de incêndio florestal e a prática de crimes de cariz económico ou financeiro, podendo e devendo nesta apreciação estabelecer-se aqui assim uma clara distinção entre este raciocínio e o raciocínio que segui até agora. Se até aqui se estabeleceram relações entre o crime de incêndio florestal e os crimes de cariz económico ou financeiro, foi no campo da motivação para a prática do primeiro, ou seja, a criminalidade económico ou financeira como móvel ou motivo. O mesmo será a dizer, numa perspectiva criminológica, como causa. Já em relação ao sucedido em Pedrógão, ou em situações idênticas ou similares, existe um aproveitamento de uma situação que já aconteceu, um incêndio florestal ou não, ilícito ou não, pode não ser ilícito, e cujo resultado cria condições que permitem o aproveitamento para a realização dos ilícitos criminosos de natureza económica ou financeira, entre outros, certo? Esta é a diferença. O incêndio florestal não é cometido com a intenção premeditada de criar condições que permitam a prática dos crimes de natureza económica ou financeira. Contudo, a sua ocorrência possibilita aos criminosos tirar proveito dessas circunstâncias. É clara a associação entre a criminalidade económica ou financeira e o incêndio florestal, ilícito ou não. Convém sempre salientar este aspecto. Não como causa, mas antes como produto ou resultado. O mesmo será a dizer, numa perspectiva criminológica, como efeito. Nestas circunstâncias, existe toda uma miríade de crimes de cariz económico ou financeiro que podem ocorrer. Citei-vos aqueles que o DCIAP elencou e pelos quais os arguidos foram constituídos, mas muitos há. Os mais usuais serão a corrupção, a burla qualificada, a burla relativa a seguros, a fraude na obtenção de subsídio e de subvenção, a falsificação de documentos, serão os crimes fiscais também aqui. Em muitos casos podem acontecer motivados também por estes incêndios que aconteceram. Ou seja, no fundo, conforme necessário aos intentos do criminoso. Neste campo, as possibilidades e variedades são tantas que seria fastidioso estar aqui a enumerá-las, quedando-me apenas pelo infeliz episódio de Pedrógão como exemplo maior da ganância e da avareza humana. Não podemos, contudo, ainda que em teoria, e saliento sempre este aspecto, ainda que em teoria, descartar a possibilidade da existência de crimes de incêndio florestal, cometidos com o objetivo de, em função deles e do seu resultado, poderem vir a ser cometidos outros crimes do catálogo dos crimes económico-financeiros. Em teoria, eu gosto de manter a alerta esta possibilidade e de considerar que ela pode de facto acontecer. Só a título de exemplo, um agricultor que recorreu a um subsídio para a plantação de um determinado tipo de árvore e que não fez a plantação, utilizando antes o dinheiro para seu usufruto pessoal. Certo? Depois pode sempre atear um incêndio e dessa forma ocultar o facto de não ter feito a plantação ou de ter plantado uma outra espécie qualquer que lhe ficou muito mais barata. Certo? Praticando assim um crime de desvio de subvenção de subsídio ou crédito bonificado previsto e punido no artigo 37 da Lei 2884, que é a lei que pune os crimes, a criminalidade económica ou financeira. Aqui chegados, e à guisa de conclusão, podemos afirmar que existe uma relação entre a prática de crimes de incêndio florestal e alguns crimes
englobados no catálogo da chamada criminalidade económica ou financeira. Certo? Tal relação, convém também dizer-se, não é suficientemente expressiva ou significativa, de tal forma que justifique especial alarme ou preocupação social ou legislativa. Existindo já os mecanismos, a meu ver, é sempre a minha opinião, é isto que vos transmito, a meu ver, já existem os mecanismos legais capazes e suficientes para a sua prevenção e até para a sua punibilidade. Sendo certo que outras abordagens podem produzir resultado diferente desta análise, nesta análise que eu fiz, identificaram-se 2 níveis distintos de associação entre os 2 fenómenos. Primeiramente, ao nível da motivação. Certo? Pode ser direta ou imediata, nos casos em que do recebimento da compensação resulta o crime de incêndio, ou indireta / mediata, nos casos em que o recebimento da compensação resulta do crime de incêndio. Outra distinção possível acontece em relação ao crime de incêndio e a sua utilização para a prática de crimes económico-financeiros, verificando-se também nestas circunstâncias que existem 2 possibilidades. A primeira consiste no aproveitamento de um crime de incêndio florestal para, do seu resultado, se cometerem os crimes económico-financeiros. Não sendo o objetivo do cometimento do crime de incêndio florestal a prática dos outros. Há apenas um aproveitamento. Já que temos este incêndio, vamos agora aproveitar as coisas que temos aqui para poder cometer um ou outro crime em função disso. A segunda consiste na prática dos crimes de incêndio florestal com o único objetivo de, do seu resultado, se poderem cometer crimes económico-financeiros. De acordo com os dados disponíveis, podemos, a meu ver, concluir que no nosso país não é significativa como motivação para a realização de incêndios florestais a motivação puramente económica. E com isto vos deixo. Obrigado. O debate fazemos agora no fim. Deixa-me só desligar para não fazer. Não, pode haver debate. Eu agradeço a comunicação. Nós faremos um debate no final, penso que é o que é a prática. Queria agradecer muito à intervenção do Dr. José Ferreira, intervenção muito específica, muito detalhada, também com muitos elementos de cariz científico, tenho a certeza que foi apreciado. E também um aspecto que certamente se voltará a falar, que é a ligação, aliás, implícito no próprio título desta mesa 2, que existe a nível internacional e a nível nacional também, entre os crimes de natureza ambiental e os outros crimes. E isto é um aspecto, de facto, que foi salientado no fim desta apresentação e que é muito relevante. Sem mais demora, passaria a palavra ao Sargento Ajudante Alexandre Ferreira para a sua intervenção. Mais uma vez também dando as boas-vindas nesta casa. Por favor. Conseguem-me ouvir? Isto foi a primeira. Muito bem. Ora, muito bom dia. Antes de mais, quero agradecer o convite que foi feito, nomeadamente ao Comando Territorial do Porto, da GNR, e, na minha pessoa, agradecer também o convite que me foi lançado. Quando me falaram em vir falar de investigação de causas de incêndios florestais, eu pensei cá para mim, eu preciso de um dia, ou melhor, eu acho que é uma semana, porque quem me conhece, eu falo e nunca mais paro. Se vocês não me alertarem para a hora do almoço, eu continuo sempre a falar.
Realmente é assim, é uma temática que me cativa e que realmente há muito que falar. Mas como são só 25, 30 minutos no máximo, eu tive que compactar esta temática e vamos ver o que é que vai sair. E porquê é que a GNR vem aqui falar de crimes, de incêndios florestais, de investigação? Então, mas quem é que é competência, quem não é competência? É isso que eu vou tentar esclarecer ao longo desta sessão. Vamos começar por ver, de uma forma muito resumida, realmente quem são as entidades com competência para investigar os crimes de incêndio florestal no país. Numa segunda fase, a missão que nos está atribuída à nós, GNR, no âmbito do Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios, e vão ver que são várias as competências e missões. Numa terceira fase, e isto é o que julgo que estão todos curiosos, é como é que se faz esta investigação das causas dos incêndios florestais. E, para finalizar, nada melhor que uns dados estatísticos, e que nem de propósito, aqui o meu colega de mesa, o Joaquim Ferreira, eu também sou Ferreira, não somos familiares, mas é uma excelente pessoa, só por ser Ferreira, ele falou aqui nas causas, em valores, em percentagens das causas que se vêm ao longo dos tempos a determinar relativamente aos incêndios florestais. Eu venho complementar um pouco, porque nós temos uma missão muito específica no âmbito da validação e das investigações dos incêndios florestais, e esses dados vão perceber que acabam por ser, que somos nós, GNR, que os lançamos para o público. Vão perceber como. Muito bem. Também já foi falado aqui, e eu não vou ler, porque vocês sabem todos, a definição de incêndio florestal. Tudo isto para tentar perceber. Ou seja, na investigação de um incêndio florestal, há aqui logo várias nuances. Reparem bem, eu não estou a falar na investigação do incêndio florestal, não falei na investigação do crime de incêndio florestal. Porquê? Porque, como já foi dito, há um incêndio florestal, ou melhor, há uma área ardida que pode não ser crime de incêndio. Pode ser uma mera contraordenação, uma infração, por exemplo, uma queimada que é feita de forma ilegal, sem estar licenciada, por exemplo. Há uma área ardida, mas não se enquadra no incêndio florestal. Então é assim, a definição de crime de incêndio florestal, no artigo 274, que já foi aqui falado, só vendo aqui o número 1, quem provocar incêndio em terreno ocupado com floresta, incluindo matas ou pastagem, matos, formações vegetais espontâneas ou em terreno agrícola próprios ou alheios. Muito bem. Entretanto, ainda neste artigo 274, só que queria aqui fazer referência a aqui mais 2 ou 3 atos que se enquadram aqui no crime de incêndio florestal, que é o impedir o combate aos incêndios, que infelizmente também existe muito, e que se enquadra aqui no Código Penal, no âmbito do incêndio florestal. Assim como dificultar a sua extinção. E, por fim, ainda no 274, venho aqui atenuar um bocadinho a pena para os inimputáveis. Normalmente, e peço desculpa pela expressão, que eu estou muito revoltado com os incêndios que têm vindo a assolar o nosso país. Os inimputáveis, chamam-lhes maluquinhos, porque são. Como eu falava, não só falando do crime de incêndio, podemos ter aqui um enquadramento contornacional relativamente a um espaço que foi alvo de uma área ardida. No Decreto-Lei 124 de 2006, que hoje em dia, desde o ano passado, se vem falar muito, embora ele já é de 2006, há muita gente esquecida, mas esta problemática de limpeza dos matos e da floresta já vem desde 2006, pelo menos. Mas temos no seu artigo 27º a falar em queimada. E diz que a queimada é o uso do fogo para renovação de pastagens, eliminação de restolho ou ainda para eliminar sobrantes da exploração cortados, mas não amontoados. Ou seja, podemos, por vezes, numa área ardida, estar face a uma situação destas. Embora também há aqui umas nuances, que a queimada só é permitida, tem que obrigatoriamente ter uma licença emitida pelas câmaras municipais e
tem que estar sempre presente uma corporação, uma equipa de bombeiros ou um técnico credenciado, ou seja, para se fazer uma queimada. Sendo que alerta o diploma que a queimada, mesmo estando licenciada, se não tiver presente os especialistas, é considerado o uso de fogo intencional. Podemos remeter isto, então, para o crime de incêndio. Pronto. Há sempre aqui algo, quando se faz esta investigação do incêndio, o primeiro passo é perceber, é uma contornação, ou seja, à partida poderá haver um ilícito. Como até pode não haver. Pode haver um espaço que ardeu, foi uma queimada, licenciada, e agora vamos tentar perceber. Muito bem. Só aqui um pequeno enquadramento. Crime, contornação, áreas ardidas. Então, quem é que tem competência para investigar o crime de incêndio florestal? Reparem bem, agora já sou específico. O crime de incêndio florestal. Isto também está na lei, não venho ensinar nada de novo, só para recordarmos. A LOIC, julgo que todos vocês, ou quase todos, já ouviram falar, na Lei da Organização de Investigação Criminal. E como é que isto está organizado? A LOIC existe um conjunto de crimes que vem definir quais são as polícias responsáveis pela sua investigação, de uma forma geral. Existem aqui 3 grandes grupos, que são os crimes de competência genérica, os crimes de competência reservada e os crimes de competência específica. Dentro da reservada, subdivide-se em absoluta e relativa. Temos aqui 3 grandes órgãos de polícia criminal, eu aí puxo a base à minha sardinha, que é a Polícia Judiciária, a GNR, a Guarda Nacional Republicana, e a Polícia de Segurança Pública. Ou seja, existe mais órgãos de polícia criminal, mas estes são os 3 grandes. E peço desculpa por ter mesmo que puxar a brasa à minha sardinha. Relativamente à competência genérica, vem dizer que os crimes de competência genérica são aqueles cuja competência não esteja reservada a outros órgãos de polícia criminal, de uma forma geral. Por exemplo, crimes tributários ou crimes fiscais poderão estar atribuídos e estão à fiscal, à ex-brigada fiscal da GNR, e agora tem outro nome. Depois, temos aqui os de competência reservada. As competência reservada existe dois grupos. Os de competência reservada absoluta da Polícia Judiciária, são aqueles que são insuscetíveis de ser deferidos noutro órgão de polícia criminal, por exemplo, o crime de terrorismo, todo o crime em que, por exemplo, em que existe os homicídios, por exemplo. Tá? E depois temos os de reserva relativa. São aqueles que são suscetíveis de ser atribuídos a outros órgãos de polícia criminal. Muito bem. E então, relativamente ao crime de incêndio florestal, onde é que nós vamos enquadrar na LOIC? Aí está ele, diz que o crime de incêndio, incluindo os incêndios florestais, estão atribuídos à Polícia Judiciária. De reserva relativa, ou seja, não há dúvida que diz lá todos aqueles que são a título do dolo, são da competência deles. Isto, porque é que eu trago cá isto? Isto aqui não é para pôr em questão quem é que tem competência, só para perceber, porque eu venho aqui falar sobre investigação das causas dos incêndios florestais. E vocês podiam pensar, então, mas isso não é da Polícia Judiciária? Não. A investigação do crime de incêndio florestal, por dolo, não há dúvida, é da Polícia Judiciária. Só para tentarmos esclarecer logo aqui à partida. Pronto. Isto é o enquadramento, isto é as atribuições no âmbito de investigação dos crimes de incêndios florestais. Agora vamos para as nossas missões específicas que nos é dada no âmbito do Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios. São várias, e neste diploma que eu falei há pouco, o Decreto-Lei 124, é onde estou a maior parte delas. Então, assim, vem atribuir à Guarda Nacional Republicana a responsabilidade pela coordenação dos sistemas de vigilância. Começa logo por aí, móvel e fixa. Estamos a falar dos postos de vigia, estamos a falar de todas as ações de patrulhamento que existem no país, realizado pelas diversas entidades, câmaras municipais, bombeiros, sapadores florestais, toda essa coordenação é feita pela Guarda Nacional Republicana.
Temos ainda depois também uma missão recentemente atribuída ao Grupo de Intervenção e Socorro, o GIPS, no âmbito da primeira intervenção e agora, mais recentemente, o ataque ampliado, ou seja, no combate aos fogos também tem essas missões. E depois temos aquilo que eu venho cá falar, a investigação das causas dos incêndios florestais. Ou seja, as ocorrências existem, são milhares, infelizmente milhares, e elas têm que depois se tentar apurar quem é a causa daquela ignição, a causa daquele incêndio. Fazendo só aqui um pequeno enquadramento legal, também não vamos ler aqui diplomas, mas só para perceberem que em 2006 é criado, ou melhor, é consagrado, porque o CEPNA já existe desde 2001, em 2006 é consagrado em diploma, no Decreto-Lei 22 de 2006, em que vem dizer, entre outras questões, antes de mais, vem extinguir o Corpo Nacional de Guarda Florestais, e esses elementos que são civis ingressam na GNR, no CEPNA, começa por aí, e vem trazer estas missões que o Corpo Nacional de Guarda Florestais tinha para a GNR, para o CEPNA. Ou seja, esta questão da investigação das causas dos incêndios florestais já era dos guardas florestais. Ou seja, esta competência veio com eles. Existe também neste mesmo ano, surge a Portaria 7798-2006, em que vem dizer que o CEPNA da GNR é polícia, é considerado, é mesmo este o termo, polícia ambiental, com a área de atuação em todo o território nacional. Daí o CEPNA estar espalhado por todo o país. E vem dizer, nesta portaria, vem reforçar um pouco ao que está a referir no Decreto-Lei 124, mas vem ser mais específico a dizer que compete à GNR-CEPNA garantir a investigação das causas dos incêndios florestais, noticiando ao Ministério Público os atos ilícitos que constituam um crime. Ou seja, grande parte dos crimes de incêndios florestais chegam ao conhecimento do Ministério Público, ora através da Polícia Judiciária, ou através da Polícia de Segurança Pública, ou seja, através dos órgãos de Polícia Criminal, alguma das vezes, porque não se consegue transmitir todos os crimes às forças policiais por várias razões, ou por vezes as forças policiais não conseguem ir a todos os crimes de incêndios florestais. Imaginem no Distrito do Porto estarem a ocorrer 50 ocorrências ao mesmo tempo. Isso é uma realidade no Distrito do Porto. Já vamos perceber por dados estatísticos. E as forças policiais não conseguem ir a todas as ocorrências, ou seja, não vão participar de todas as ocorrências que são crime ao tribunal. Ou seja, no âmbito da investigação das causas, se verificar que não foi participado, nesta altura é participado. Okay? É isto que significa. Temos ainda o Decreto-Lei 124, já falei, ou seja, vem reforçar o que é que lá vem dizer em determinado artigo. Vem dizer que compete à GNR o levantamento cartográfico das áreas ardidas por incêndios rurais. Ora bem, já está atualizado. Então é incêndios florestais ou é incêndios rurais? O que é? Ninguém dá um palpite? Pronto. É assim, agora chama-se incêndios rurais. Nos incêndios rurais estão inseridos os incêndios florestais e os incêndios agrícolas. Okay? Com a nova alteração da legislação desde o ano passado, é chamado incêndios rurais, por isso não estranho o nome. Então é responsável pelo levantamento cartográfico das áreas ardidas, incluindo as que resultem do recurso a fogo de gestão de combustível com o envolvimento das câmaras municipais. O que é que isto significa? Alguma das áreas ardidas ou dos terrenos ardidos são motivados por gestão de combustível, ou seja, há a possibilidade de fazer gestão de combustível, ou seja, o que é limpar através do uso do fogo. Mas atenção que isso normalmente é através com os gabinetes técnico-florestais ou com os bombeiros. São questões pontuais. Mas isso também é considerado uma ocorrência de incêndio, ou seja, também é uma área que tem que se verificar. Tudo isso é contabilizado e é carregado depois numa plataforma. Muito bem. Então vamos aqui fazer uma separação. Temos a investigação das causas dos incêndios florestais, okay?
e temos a validação das áreas. Que responsabilidades é que a GNR tem, em concreto? Relativamente, eu acho que está aqui neste slide, está a seguir. Relativamente à validação das áreas, nós temos a responsabilidade de validar todas as ocorrências superiores a 1 hectare. Em que é que consiste esta validação? Ir ao local, verificar que ardeu, onde ardeu e quanto ardeu. É uma coisa assim muito resumida. Superiores a 1 hectare temos essa responsabilidade, verificar que ardeu, porquê? Porque isso tem que ser contabilizado. Não obstante, nós temos feito um trabalho para além do que nos é obrigatório, superior a 1 hectare, e nós temos feito as inferior a 1 hectare também. Ok? Relativamente à investigação das causas, validação 1 hectare e investigação das causas. Nós só nos somos obrigados, passa a expressão, aos grandes incêndios, e são considerados grandes incêndios acima dos 10 hectares. Acontece que nós internamente estamos a fazer a investigação dos incêndios acima de 5 hectares. Mas, ou seja, é só a partir de 10 hectares que tem uma obrigação, porque vocês vão perceber que são tantas as ocorrências que isto não era humanamente impossível, é possível, só que o efetivo não é reduzido, não dava para fazer todas as validações. Então vamos falar agora um pouco sobre a investigação das causas propriamente dito. Ora, neste preposto aqui a questão de 1 hectare foi o que eu estive a falar. Seja lá a validação, seja a investigação, onde é que esta informação é carregada? Num programa chamado o SGIF, Sistema de Gestão de Informação de Incêndios Florestais. Este SGIF, desde o ano passado, está disponível ao cidadão comum. Qualquer um de vocês pode ir lá consultar muita da informação que eu vou hoje transmitir. Claro que nós, as câmaras e as várias entidades têm perfis de acesso. Neste caso, o cidadão comum pode ir sem qualquer password. Ele pede uma password, mas vocês não colocam, porque tem lá algumas informações estatísticas, que podem consultar mapas, podem consultar sem qualquer password. Muito bem. Então vamos para a investigação da causa propriamente dita. Como eu disse no início, tinha o dia todo, tinha a semana toda para estar aqui a falar. Eu tentei-me restringir aqui um pouco, de perceber de uma forma mais ou menos resumida como é que nós fazemos a investigação no terreno. Isto, por exemplo, seria útil ter uma ação no terreno. Era o ideal, uma parte prática. Eu ainda pus essa hipótese, mas acho que não havia autocarros para levar tanta gente e não era fácil. Há aqui 2 níveis que temos que aqui separar, ou seja, uma primeira fase a investigação no terreno, propriamente dita, e depois, com certeza, há o tratamento desses dados a nível de gabinete. Relativamente à investigação do incêndio, propriamente dito. Ora bem, quando vamos ao terreno e vamos, como eu já disse, mais de 90% das ocorrências de incêndio, porque são milhares, vocês ponham-se na minha posição de investigadores. Ora bem, vocês ao final de 2 dias, final de uma semana, final de 2 semanas, quando têm a possibilidade, depois vão filtrando, as maiores ocorrências vão no imediato ou quase imediato, as ocorrências menos significativas mais tarde, mas tem que ir. Ou seja, chegam a um terreno com uma área ardida, no meio algures, no meio do monte. Tentam recolher informação através dos bombeiros, estiveram lá, sabem só as coordenadas geográficas, sabem onde é que se situa. Não há testemunhos. Os órgãos de polícia criminal, a GNR, por exemplo, não esteve lá na altura. Mas essa informação ficou registada. Como é que eu sei que existiu esse incêndio, antes de mais? Como é que eu sei que existiu? Porque todas as ocorrências de incêndio que são comunicadas aos CDOs, aos Comandos Distrital de Operações e Socorros, são registadas numa plataforma que, por sua vez,
tudo que diz respeito a incêndios rurais migram para este SEGIF. Eu sei que existiu essa ocorrência, tem as coordenadas, vou ao local. Então eu chego ao terreno, ora bem, arderam, por exemplo, 2 ou 3 mil metros quadrados. Qual é... Não tenho testemunhas. O que é que eu preciso saber? Para saber a causa daquele incêndio, o que é que eu tenho necessidade de saber? Saber onde é que começou. Ponto de origem. Okay? É o crucial. Se não existem testemunhos, eu vou ter que chegar a uma área ardida e reparem bem aí já a dificuldade, onde é que começou. Porque onde é que começou é que lá há de estar, eventualmente, vestígios de como é que aquilo começou. Há um consenso sobre isto. Pronto, muito bem. Então, nós temos algumas ferramentas. Temos aqui, com base aqui numas matrizes do modelo americano elaborado pelo National Wildfire, e vocês continuem a ler, existe aqui temos 14 indicadores que, quando nós chegamos a uma área ardida, vamos tentar identificá-los para nos levar ao ponto de início, ou aos pontos de início, ok? Pode ter sido várias... Podemos chegar à conclusão que houve, por exemplo, vários amontoados de sobrantes que foram chegando o fogo e depois perderam o controlo. E vamos perceber que existe ali vários amontoados, ou seja, pode haver vários pontos de início. Okay? Então vamos usar estes 14 indicadores. Ora bem, eu trouxe aqui vou só trazer aqui, eles são 14, vou mostrar 3 ou 4. Que não é os que mais usamos, são 3 ou 4. Nós podemos usá-los todos, ou podemos até nem conseguir usar nenhum, porque por muitas vezes é assim, isto parece fácil na teoria, mas com certeza que na prática existe muitas das ocorrências que não se consegue perceber a origem do incêndio, ou até onde começou. Às vezes há essa dificuldade. Muito bem. Ou seja, o incêndio, por onde vai passando, vai deixando um rastro de destruição. Existem, então, indícios que lá ficam, que nos leva a perceber qual o sentido do fogo e, digamos, que temos que ir na retaguarda. Se o fogo vai nesta direção, à partida eu tenho que vir na retaguarda a tentar chegar ao ponto de início. Ok? Então, temos que indícios são esses? Ou estes indicadores? São 14. Tenho aqui estes nomes todos, não vou, é como eu digo, não vale a pena estar a ler. Vou só, por exemplo, sei lá, encaracolar, vocês estão todos curiosos, o que é isto? Encaracolar, cinza branca, padrão EV, mancha nódula, estes são os indicadores. Vamos então mostrar aqui uns 3 ou 4 para tentarmos ver. Por exemplo, um deles é o proteção, ou seja, eu chego a um terreno, uma área queimada, e o que é que consiste este indicador? As chamas carbonizam os combustíveis no sentido da produção, deixando a parte inversa por carbonizar. Ou seja, se repararem, eu verifico que troncos, por exemplo, que estejam no solo ou estejam ao alto, as próprias árvores. Vocês percebem que se o fogo vem está aqui uma árvore, o fogo vem nesta direção, vai queimar a parte menos queimada, é a oposta ao de onde veio, ok? Ou seja, se vai aqui queimar nesta parte, isto atenção que é assim, depois isto é muito discutível, tem que se ver temos que ver vários indicadores, porque há mudanças de ventos, há muita coisa que pode acontecer depois num cenário de incêndio. Mas pronto, vamos vendo estes indicadores. Ou seja, este indicador consiste nisto, tentar verificar qual foi a parte que mais ardeu, que foi de onde veio o fogo. Parece simples, não parece? Outro indicador, temos talos hastes das árvores. O que é que acontece? Reparem bem, vocês tiverem uma fonte de calor e tiverem, por exemplo, uma pequena árvore, vocês vão perceber que o calor, conforme vai se aproximando, vai secando a vegetação, ok? A umidade é retirada da árvore e o que é que acontece? Ela tem tendência, depois vai partir, okay? Então é assim, as chamas carbonizam os combustíveis no sentido da progressão, deixando a parte inversa por carbonizar, originando a queda desses combustíveis para o solo depois da passagem da chama, no sentido contrário à progressão. Okay?
Outro indicador, ou seja, por exemplo, em vegetação rasteira, vemos muito isso. Existe, por exemplo, onde não existe arvoredo, existe só vegetação rasteira. Muitas vezes consegue-se perceber que naquele cenário toda a vegetação está a cair toda para aquele lado. Ou seja, o que ficou está tudo aqui para determinado sentido. Ou seja, consegue perceber o sentido do fogo. Okay? O encaracolamento, outra questão, experimenta fazer isto em casa, não convém que seja dentro de casa, e nem nesta altura, que é proibido fazer queimas ou queimadas, mas se vocês repararem, já repararam, muitas vezes a vegetação fica encaracolada às folhas, ou seja, as chamas na fase inicial, ao se aproximar dos combustíveis, começam, lá está, a pré-aquecer, a destilar, a retirar a umidade, verifica-se, viram-se para a fonte de calor e começam a encaracolar para dentro à medida que vão perdendo a umidade no seu interior. Ou seja, este é outro cenário que se vai encontrando. Outra questão, por exemplo, é os objetos que acabam por estar, por razões desconhecidas, abandonados naquela zona queimada e, por exemplo, em relação, sei lá, latas de salsichas, latas de Coca-Cola, em que aquilo ao ser aquecido vai, digamos, a parte que atinge mais calor vai descolando, digamos, a marca que lá está a pensa e consegue-se perceber sempre o sentido de orientação do fogo. Com isto, temos aqui um último, por exemplo, que é o padrão IV. Isto pode acontecer se nós tivermos a possibilidade de ir a uma zona mais alta e consegue-se perceber que, por exemplo, o que é que nós temos a ver aqui? É o padrão IV. Nós estamos a ver aqui nesta parte mais aqui circular, digamos, é onde começou o incêndio, ou seja, porque ele vai abrir. Okay? Se vocês repararem, a parte normalmente menos destruída normalmente é no ponto de início, é no local de origem, que ele depois vai destruindo conforme vai avançando. Ou seja, mais um padrão. Ou seja, reparem bem, são 14 e todos estes têm que ser analisados e é isto que vai ajudar o investigador a tentar perceber, a chegar ao ponto de origem. Porque no ponto de origem depois é que vai haver lá, eventualmente, alguns vestígios e é que se vai tentar perceber. É que se vai conseguir chegar à conclusão que aquilo foi uma queima, uma queimada, teve origem numa queimada que perdeu o controlo. Alguns engenhos explosivos que são explosivos que são usados. Isso vamos tentar perceber um pouco mais à frente alguma das... Porque na altura, quando falaram-me em vir aqui, por exemplo, recolher os vestígios. Acho que isso não é pertinente para mim, porque vocês, na interposto de tarde, e convido a todos, vai estar aqui a equipa do Núcleo de Apoio Técnico, e aí vão perceber como é que se recolhe vestígios. Eu aqui será mais no sentido de tentar perceber onde é que nós lá chegamos. Então vamos lá ver. Chegando ao ponto de início, ao ponto de origem, vamos perceber que aquela causa, uma grande percentagem das vezes, vamos perceber qual é a origem. Dentro dessa origem, podemos dividir isto aqui em 3 áreas. Pode ser a causa negligente, pode ser intencional ou natural. Okay? Então, que exemplos de causas eu tenho cá para vos mostrar? Vou dar aqui um exemplo. Causas negligentes. O que é que nós vamos, por exemplo, encontrar? O fumigador na apicultura. Já ouviram falar num fumigador? Ou seja, nós até vamos chegar ao ponto de início e vamos verificar que existe lá muitas colmeias, ok? E verificamos que o incêndio parece que começou a partir dali. Porquê? Porque elas não foram afetadas. Então, e poderá-se chegar à conclusão que estes equipamentos, embora são mais rudimentares, agora existem mais recentes, eram usados, ou seja, tinham que fazer uma pequena fogueira para depois colocar no interior deste recipiente ou deste objeto para utilizar. Ou seja, uma das causas negligentes. As linhas de alta tensão, e porquê é que eu ponho aqui isto como negligente? E não ponho aqui como causa natural.
porque isto estamos a falar daquelas linhas de média e alta tensão em que, por exemplo, que é obrigatório os responsáveis fazer a gestão de combustível, a limpeza, ok? E depois há uma descarga elétrica e aquilo não estava limpo como obrigatório de lei e pode-se enquadrar aqui. Outra situação é negligente, que acontece muitas das vezes. Tem a ver com as locomotivas, com os comboios, que passam em zonas florestadas. Da mesma forma, não se faz a gestão de combustível, que é obrigatório, e acontece que, reparem bem, estamos a falar de ferro com ferro, faz faíscas e que muitas das vezes causam. Já se tem apurado muitas ocorrências resultantes disto. Existe negligente também, mas isso já é um bocadinho discutível, que é, existe os tais incidentes rodoviários, que não vou dizer acidente, ou também pode ser acidente, não é? Em que as viaturas que ardem, e hoje em dia parece que cada vez se vê mais, os carros recentes, curto-circuitos, e ardem muitos carros, e depois aí uma das razões para se propagar um determinado incêndio, escapes da maquinaria agrícola ou florestal. Não é por nada que já ouviram falar que é obrigatório andar com os tais chamados tapa-chamas, e eles continuam a não andar, e muitas das vezes uma das razões dos incêndios deve-se aqui a este tipo de equipamentos. Aqui, para já não conheço nenhum, não quer dizer que não haja, mas não podemos descartar, por exemplo, exercícios militares. Nós aqui somos um país pacífico, parece que os exercícios militares não são assim tão frequentes, não sei, ou serão, mas é uma das causas. Isto sim, que é a confecção de alimentos, é o piquenique, ainda se continua a ir para as matas e fazer lá o piqueniquezinho. E o problema depois, porque as brasas ficam lá, e esta poderá ser uma das causas, que é a confecção de alimentos. Isto, então, é demais. Então, aqui no Distrito do Porto, vocês já perceberam que eu sou aqui da zona do Porto, pela pronúncia, não consigo deixar. Já passei para o Alentejo, mas só a minha filha é que ficou com a pronúncia do Alentejo. Eu fiquei com a do Norte. É o lançamento de foguetes. Continua-se com as romarias, com as centenas de romarias que existem, e as pessoas continuam a teimar, a usar o fogo nas romarias. Algumas causas também atribuídas dei-lhe aqui o nome de fricção das alfaias com pedra, ou seja, na atividade agrícola, ou mesmo florestal, também a plantação de árvores, que acontece são máquinas. O terreno, por vezes, tem pedras, não é? É constituído por pedras e terra, e o movimentar dessas alfaias, por vezes, existe. É assim, reparem bem, estou-me a ver num trator, uma alfaia, estou preocupado em trabalhar, em labrar o campo, não é? E a faísca ficou para trás. Eu nem me aprecio sequer, ou seja, há aqui ali esse problema. E depois, quando o fé já está a mata a começar a arder. Isto é o prato do dia. Quantas vezes vocês vão na autoestrada e de vez em quando vê assim uma beata pela janela fora. Isto é uma realidade. Depois, como é que começou o incêndio a partir da autoestrada? Não foi um maluquinho que saiu e foi lá com o isqueiro. Foi aquela mente brilhante que atirou a... Eles fazem isso. Aqui não fazem, mas não sei se ali fora se tem esse vício. Eu não sou contra os fumadores agora, eu sou contra quem não tem a mínima preocupação a ver onde é que a beata vai parar. E até é engraçado fazer assim. Não sei se há aí fumadores costumam fazer assim, que ela vai mais longe. Esta é uma realidade. Os motores de rega também, ou seja, em zonas florestais ou em zonas agrícolas ali em que há ali uma proximidade com zonas florestais, é assim, os motores ficam lá a trabalhar, não é? Podem sobreaquecer, por exemplo, e depois existe este risco. Lixeiras, queima de resíduos, muito. Nós, para as nossas matas, então aqui no Distrito do Porto, é por demais. Sei lá, vão ali para a Serra de Canelas, ali em Penafiel, todas estas serras, continua-se a ter aquele hábito de despejar lixo, resíduos em todo o lado, e depois é assim, aí sim poderá haver o que lá estava abandonado, haver um sobreaquecimento
e dar uma ignição, ou até mesmo há mentes brilhantes que vão por esses caminhos de terra batida, incomoda-lhe, e é normal que lhe incomode ver ali os resíduos, mas a forma de eliminá-los, em vez de contactar, por exemplo, a autarquia para recolher, é chegar-lhe o fogo. Isto é uma realidade. Máquinas de combustão interna ou externa, ou seja, relativamente aos motosserras e outros equipamentos, também é uma das fontes de ignição das ocorrências. As operações florestais. E esta que é o prato do dia. E vocês vão ver mais à frente com as percentagens que eu cá trouxe, é as queimas de sobrantes em que se perde o controlo. É uma prática, eu acho que é milenar no nosso distrito, queimar-se tudo. A poda da vinha é queimada. Limpa-se as ervas, queima-se. Em vez de se tentar fazer de compostagem ou assim, não. Tem-se esse hábito, queima-se tudo. E a fome de queimar é tanta, isto é até 15 de outubro, período crítico. Muito provavelmente há de ser prorrogado até 30, muito provavelmente. Porque os postos de vigia já está decidido que vão ficar abertos até dia 30, por isso, muito provavelmente, o período crítico deve ir para 30 de outubro. E as pessoas estão com uma fome tremenda de querer queimar. Está ali amontoado, acreditem. Eu resido mais na zona interior, os meus avós faziam isso. E estão ali. E pronto, e pela calada da noite é a altura certa. Ou então, vai ser amanhã quinta-feira, amanhã vamos ter que estar atentos. Amanhã, quinta-feira, que vem uns aguaceiros, vai ser certinho. Vocês vão até Tamarante e vão ver a quantidade de fogueirazinhas que se vê. Porque as pessoas têm esse vício. O problema é que perdem o controlo. E facilmente perdem o controlo. E isto é uma das causas dos nossos incêndios no nosso distrito. No nosso distrito do Porto, uma grande percentagem é atribuído a estas queimas. Lá está ali o Sr. António, nem propósito aqui, ali a fazer a queima. E depois as queimadas. Ora bem, queimadas estão isto na mesma coisa? Alguém me sabe dizer a diferença, uma queima e uma queimada? Isso é só para se contrair um bocadinho, que senão sou eu a falar. Não? Ok? Uma pressão maior do terreno. Certo. Então eu vou-vos ajudar. Pronto. A queima é amontoar. Tem que se amontoar. Ou seja, tem que se cortar e amontoar. Se quisermos destruir a vegetação amontoando, okay? Corta-se, amontoa-se, faz-se vários montes, ou um monte só, é uma queima. Isso fora do período crítico, agora vou acrescentar mais informação, fora do período crítico não carece de autorização, de licença, salvo algumas autarquias que têm regulamentos próprios que obrigam a que haja comunicação prévia. Mas isso é outra história. Mas o diploma não obriga. As queimadas só devem ser usadas para renovação de pastagem, ou seja, não tem que se cortar, renovação de pastagem, e para eliminação do restolho, para eliminar sobrantes de exploração cortados, mas não amontoados. Okay? Também posso usar, ou seja, faça a limpeza das árvores, ou corte das árvores, depois esquece de queimar o restolho, mas atenção que isso é obrigatório ter licença porque vai ter que ter um técnico. Não é chega lá o fogo e aquilo vai. Tá? Tem que ser muito controlado. Outras situações, esta situação já apanhei por umas 2 ou 3 processos, porque a par da investigação das causas, o núcleo, que os FIO também faz a investigação no âmbito de inquéritos, crime, okay, que acabam por ser delegados, porque lá está, questões negligentes na nossa área vêm para nós, ou para a PSP, se for crimes de dolo, é que vão para a Polícia Judiciária. Então temos tido muitas situações destas, que é o andar a fazer obras. É os painéis, os reclames que se colocam aí na borda das autoestradas, que é zonas florestadas, e que, ou soldar, ou rebarbar, acabam por provocar um incêndio. Porque lá está, o senhor está lá em cima, a rebarbar, ou a soldar aquele do último retoque, caíram umas faíscas, e já foi. E ele, quando dá fé, aquilo já não tem controle. Tá? Estou quase a acabar. Explosivos em pedreiras. Também não sei se já uma vez se lembraram dessa questão.
Existe algumas situações. Nós temos muitas pedreiras no nosso distrito, ali para a zona do Mar de Canaveses, Alpendurada, entre outros, e que isto é uma realidade. E depois temos os negligentes e os intencionais. Isto é aqueles que todos vocês queriam ver também. Pronto, existe alguns artefactos. Isto agora vai evoluindo, também o YouTube vai ajudando, digo eu, né? Ajuda a fazer bombas, por isso. Acredito que existem mil e uma maneira, mil e uma ideia. Eu trouxe, estes serão os mais remotos, mas são alguns exemplos que foram sendo aprendidos ao longo dos tempos. Ou seja, isto é o cigarro incendiário, é deixar lá o cigarrozinho com uma quantidade de fósforos. Depois isto vai variando agora. Depois aqui uma coisa mais complexa, um incendiário que dá-se mais ao trabalho. Não vou estar aqui. Um dos mais usuais, que é o isqueiro. Nos tempos dos meus avós, para se andar com um isqueiro, tinha que ter uma licença. Não sei se vocês, aqui o pessoal mais, tinha que ter uma licença. Agora não é preciso, agora qualquer um anda com um isqueiro, anda com uma maçarica, anda com tudo. Isto é uma das questões. Agora vocês começam aqui a pensar, então como é que nós, para apurar, para investigar uma causa de incêndio, ao final de uma semana, como é que nós sabemos que aquilo foi com o isqueiro? Não se sabe. Se foi com o isqueiro, se prova testemunhá-lo. Ou seja, isto depois há um conjunto de provas que tem que se recolher. A não ser o flagrante, a não ser o quase flagrante. Isto depois são outras questões, porque é assim, é verdade que isto para funcionar, tudo isto, e aí já não há necessidade de usar aqueles 14 pontos, ou seja, é nós irmos logo no quase imediato, não é? Quando somos contactados, irmos. Por vezes, não é fácil. Pó de incenso também, que deixam lá ficar. Isto depois é mais uns artefactos. Mas também não vou estar aqui, como isto já começa a chegar a hora. Um filtro de óleo com uma vela acoplada. Isto são alguns engenhos que foram-se encontrando ao longo dos tempos e que lá ficam. E depois, causa natural. Afinal, existe causa natural. Os raios. Há quem diga que alguns dos incêndios do ano passado foram atribuídos a raios. Nem sequer discuto. É uma realidade também. Há as trovoadas secas. E isso também é uma verdade. E ficam lá também os vestígios, não é? Normalmente tem tendência a cair nas árvores, ok? E pronto. E se assim foi, fica lá o vestígio. Agora vamos aqui a percentagens. Isto aqui, para tentar pensarmos, ou pensarem vocês, todas estas ocorrências são, então, investigadas. Eu julgo que eu tinha aqui a percentagem... E eu queria-vos mostrar aqui o número de ocorrências. Mas ela não está aqui. Deve estar no outro a seguir. Pronto. Das causas apuradas em 2017, e esta informação podem ir perfeitamente, todos vocês, ao SEGIF, temos aqui 30%, ou melhor, vamos começar, 19% por apurar, ou seja, destes 100%, 19% não se conseguiu ir ao local, ok? Não se conseguiu, exatamente, não, o 19% foi o que não se conseguiu ao local, ou seja, nós conseguimos validar e investigar os 81% das ocorrências. Tá? Isto estamos a falar, por exemplo, estes 19%, temos aqui ocorrências de 100 metros quadrados, porque isso também tem que se ir verificar, que são tantas que não é fácil. Temos aqui 30% que não se conseguiu apurar, simplesmente, foi-se ao terreno, até muitas das vezes conseguiu-se perceber qual foi o ponto de início, mas não se conseguiu apurar. 18% intencional, e isto é que me preocupa. 18% intencional, 1% causas naturais, 10% reacenamento, atenção que existe, e isto é uma porcentagem também bastante elevada, por várias razões, não vamos agora tentar perceber porque é que há reacenamentos, mas esta é uma realidade, e 22% negligente. Agora vamos esmiuçar isto, vamos tentar ver esta percentagem a nível intencional e as negligente, as causas que lhes estão agregadas. As negligentes, isto é a nível nacional, ok? As negligentes, temos aqui, e isto quase que vai bater um pouco ao que eu referia. Os 67% atribuídas a queimadas. Ou seja, não é só o Distrito do Porto.
é pelo país. Agora, posso já dizer e garantir que um quarto, o ano passado foi um quarto, foram 23%. Cerca de um quarto das ocorrências a nível nacional, um quarto é do distrito do Porto. Então, mas isto tem assim tão de perder? Não. Tem pouca área ardida, mas muitas ocorrências. Um quarto das ocorrências a nível nacional. Lá está, é aquelas práticas, é as queimadas, é as queimas que se continuam a fazer. Depois temos ali 8% a maquinaria, 5% a queima de lixo, fogueiras temos ali 3%, acidentais 3%, comunicações estão a falar, por exemplo, das linhas de transporte de energia ou ferroviárias, 5% fumar e 1% a foguetes. Queimas e queimadas é o grande boom. Relativamente às causas dolosas, o que é que se apurou? 90% incendiarismo imputáveis. Aqui, eu não subdividi, mas vocês vão perceber que existe aqui uma grande percentagem atribuída a vandalismo. O vandalismo é má vizinhança. Podemos ter aqui está o solo, aquela situação de, isto é assim, é obrigatório fazer a limpeza dos combustíveis. Já ouviram falar? Num raio de 50 metros, em volta de edificações, tem que se cortar. O que é que acontece? O que acontece é que o Sr. Manel, que costumava de ir lá limpar em volta da residência, agora já não existe o Sr. Manel. Já não há ninguém de enxada na mão. Existem empresas para limpar, mas também estão cheias de serviço. Então é muito fácil. Na calada da noite, chega-se o fogo e limpa-se. Só que depois perde o controle. Ou seja, isso também enquadra-se aqui. Também estão aqui inseridas. Caça e vida selvagem. Aqui, que o Sr. Joaquim falou há um bocadinho. Temos aqui atribuído 1%. Uso solo. Incendiarismo sem motivação desconhecida. Também há aqui uma percentagem inimputáveis. Aqui no incendiarismo inimputáveis, 2%, é os pirómanos, eu chamei-lhe maluquinhos há um bocadinho, mas pronto, é uma realidade. Está aqui as percentagens. Reparem bem, isto é no compro nacional, a grande percentagem. Com isto, já existem dados de 2018, mas eu, como ainda não acabou o ano, trouxe 2017. Isto é preocupante. Mais de 540 mil hectares de floresta ardida em Portugal. Vocês tinham noção qual era a área? 540 mil hectares. Um hectare são 10 mil metros quadrados. Agora multipliquem isso, que dá muitos zeros. Tem que se... A nossa preocupação não é só a investigação das causas, a nossa preocupação é sensibilização, é o patrulhamento, é estarmos atentos, não é? Nós e vocês todos. Com isto, estou terminada a apresentação e julgo que cumpri dentro do prazo previsto. Agradeço muito a apresentação do Sargento Ajudante Alexandre Ferreira. Foi muito importante. Achei, de facto, a apresentação ir até o fim, muito embora o tempo agora seja um pouco escasso para o debate. Foi uma apresentação extremamente importante, num plano prático, com informações e elementos para o debate de natureza muito prática e informações que, de facto, podem ser debatidos. Só salientava um aspecto, talvez para lançar o debate. De facto, esta questão dos crimes ambientais tem uma particularidade, que foi sublinhada, são muito difíceis de investigar. Portanto, como se viu, é preciso de formação especializada. A Interpol divulga dados que também recortam a informação que foi divulgada agora, de que 25% a 30% dos incêndios
tem uma causa desconhecida no sul da Europa. Precisamente Portugal está nesta porcentagem. Mas, por exemplo, passamos para o outro lado do Mediterrâneo e já duplica esta porcentagem. Já é 55%, 60% ou mais com causas desconhecidas. É preciso uma investigação com formação, com bastante meios e, portanto, também é um repto lançado aos estudantes e aos profissionais nesta área. Então vamos passar ao debate. Penso que temos 10 minutinhos só para o debate. Foi feita esta campanha para se limpar terrenos e verificou-se, pelo menos na minha área de residência, verificou-se que algumas autarquias fizeram a limpeza dos terrenos à beira das estradas, mas uma coisa que eu verifico e que me entristece bastante tem a ver com o lixo, a quantidade de lixo, de plásticos, de coisas que também são propícias a desencadear estes incêndios. De quem é a responsabilidade de fazer essa limpeza? Ou seja, o corte foi a autarquia que fez, da parte de mato, não é? E agora em relação à limpeza dos terrenos, a limpeza do lixo, lixo urbano. Consegue ouvir? Relativamente a esta questão dos resíduos, é uma situação muito delicada, muito complexa. O que é que diz a lei? É responsável pela gestão dos resíduos o seu produtor, o seu transportador e companhia e, em último caso, o seu detentor, ou seja, o proprietário do terreno, em último recurso, é que é responsável pela remoção dos mesmos. Acontece que, da experiência que nós temos, sempre que é sinalizado a questão dos resíduos, normalmente grandes quantidades, as autarquias participam na remoção e vão lá, removem. Nada impede que daqui a uma semana estejam lá mais resíduos. Infelizmente existem locais mais ou menos sinalizados que tem sido tremendo. Estamos atentos, as entidades policiais, neste caso o CEPNA, a patrulhar esses locais para evitar. Agora, esta é uma realidade. A responsabilidade, as autarquias colaboram, em último caso, é do seu detentor. Ou seja, é o proprietário do terreno, digamos. Mais perguntas? Eu só quero dar os agradecimentos à SEMTA, porque teve a coragem de multar, portanto, as autoestradas e que a Câmara de Leiria, que foi, portanto, teve que limpar o terreno e que vai aplicar ao Governo, portanto, os custos com essa manutenção. Portanto, não é só aos proprietários que a GNR, portanto, não estou a falar mal, somos colegas, que fica mal vista, não é, de andar aí a multar os pobres, agricultores e outros mais, mas teve a coragem de fazer com uma grande empresa que é a autoestrada. Portanto, os parabéns para vós neste serviço. Se vocês me permitem, eu queria acrescentar aqui, agradeço imenso, a competência pela instrução dos processos contorno nacionais dessa matéria, limpeza de terrenos, queimadas, queimas, não sei se estão ocorrentes, mas deixou de ser das autarquias e passou a ser da GNR, neste caso do CEPNA. Ou seja, eu posso dizer que é grande a percentagem de autos elaborados, eu vou falar assim, várias empresas coletivas, pessoas coletivas, ponto. Não digo quem, mas existe. Há aqui uma dificuldade relativamente à limpeza das estradas, limpezas nas vias, junto às vias férreas, transporte de eletricidade. Qual é a dificuldade? É que diz a legislação que é obrigatória a limpeza a gestão de combustível, 10 metros, 20 metros, consoante depois o local, nos espaços que estejam inseridos
nos planos municipais de defesa da floresta contra incêndios. A realidade é que, até o ano passado, havia muitos, já chega, municípios que não tinham os planos aprovados. Se não tinham planos aprovados, não era obrigatório limpar. Isso foi uma dificuldade. Estão a perceber? Ou seja, existe, mas a estrada que passa lá no meio da floresta não está limpa. Não está limpa porque não é obrigatório, porque não existe plano aprovado. Se não existe plano aprovado, não é obrigatório. Ou seja, temos, no meio disto tudo, estas instituições que têm que cumprir conforme a legislação obriga. Aprovar os planos e depois proceder às limpezas. E é verdade, não tem que ser só o pequeno proprietário, esse também está em infração, é verdade, mas tem que ser toda a gente, porque isto é de todos. Temos tempo para mais uma pergunta. Portanto, se as próprias pessoas, as coimas não seriam demasiado baixas para então, isto é, se as coimas fossem mais altas, as pessoas não preferiam limpar os terrenos em vez de estar a pagar as coimas, porque às vezes olham para as coimas e pensam, prefiro pagar umas centenas de euros do que uns milhares a limpar o terreno e a retirar depois os entulhos e tudo daqui. Consegui ouvir. Este ano, com o Orçamento de Estado, isto foi, duplicou. O mínimo de uma falta de limpeza de terrenos era 140 euros, passou para 280, mínimo, e vai daí até uns milhares de euros. Como eu disse, essa competência para a instrução dos processos, por delegação do Secretário-Geral do MAI, passou para o Comandante-Geral da GNR e da EPSP, consoante era da atuação. Por sua vez, o Comandante-Geral da GNR subdelegou nos comandantes territoriais, ou seja, neste caso, o nosso comandante territorial da GNR do Porto é que tem competência para decidir todos esses processos, da área de atuação dele. Por coincidência, essa instrução é da minha responsabilidade. No Porto, a medida da coima a aplicar existe o mínimo e o máximo, ou seja, todo o processo é analisado, ou seja, muito dificilmente vai pagar o mínimo, não sei. Não é? Ou seja, temos aquela bitola, passa a expressão, e depois já ser analisado caso a caso. A pessoa tinha por limpar, por que razão é que estava por limpar? E limpou logo a seguir? Por exemplo, posso, só para dar aqui uma pequena chega, o Governo este ano deu até 31 de maio uma tolerância para se limpar. Viu-se aí muito boa gente realmente a aproveitar este momento para limpar. Nunca tinham limpo, há anos que não limpavam, mas toca a limpar. Mas também houve muito boa gente que, mesmo com este prazo, não limpou. E por que razão é que não limpou? Porque não tinha quem limpasse, porque ignorou, ou seja, há aqui muitos fatores que têm que ser analisados e realmente para aplicar uma medida tem que se ter em consideração todos estes pontos. É suficiente 280? É como diz, às tantas, para limpar e gastar muito mais. Mas isso vai-se ter em consideração também. Quantos hectares é que precisava de limpar? E não existe tabelas, mas existe uma noção de quanto é que se gasta por hectare para limpar. E vai-se ter tudo isso em consideração. Às tantas, em vez de ser 280, não sei, vai ser mais umas centenas. Isso é situação a situação. Claro que também tem que se ter em consideração a situação económica da pessoa. É uma realidade, ou seja, a lei obriga, o regime geral das contribuições obriga a ter em consideração todos esses pontos. Muito rápido. Muito rápida. Relativamente ainda à limpeza dos terrenos, como é claro, houve uma grande polémica, eu ouvi na televisão, não sei se os dados são reais ou não, em que é que se basearam também, mas na altura da limpeza dos terrenos falavam que há cerca só de 50% dos terrenos em Portugal é que tinham sido contabilizados, porque 50% estavam entre herdeiros, não tinham dono, não encontravam os donos, e isso também possibilitava, por exemplo, quer responsabilizar as pessoas, quer resolver a situação. O que é que diz desse assunto? É assim,
o cadastro dos terrenos tem sido uma dificuldade. Não é? Existe muito terreno que não se sabe quem é os proprietários. É uma realidade. Isso é uma dificuldade acrescida nossa. O que é que diz a lei? Mas há uma solução para isso. Há uma solução. Isso tudo há solução. Dos valores que eu tenho, uma coisa, os autos elaborados pela GNR e as várias valências GNR que nos chegam, todos eles estão identificados. Agora, existe uma percentagem de autos que não são elaborados porque, não sabe, porque ainda se está a tentar diligenciar quem é o proprietário. Mas a lei é clara, é muito fácil. Eu digo, a lei 124 diz que, duas situações, o proprietário não limpa, antes de mais, quando existe um terreno por limpar, quem tem competência para notificar os proprietários para limpar, proprietários ou responsáveis, são as câmaras municipais. Ponto. A Câmara é que tem, ou seja, nós levantamos o auto, mas a Câmara é que tem a competência para notificar. E notificam, dão-lhe o prazo razoável para limpar, e agora há aqui duas questões. Não limpa. O proprietário está identificado. Não limpa, diz a lei que é a Câmara que tem que limpar. Ponto. Está lá, ponto, final. Não se sabe quem é o proprietário. A entidade autuante comunica à Câmara e a Câmara tenta diligenciar e identificar o proprietário. Não limpa, está em infração, a Câmara tem que limpar. Ponto. Ou seja, está dito na lei que é as câmaras municipais, eventualmente poderá ser as juntas, mas é as autarquias que têm que fazer essa limpeza. Depois, claro, que imputam as custas aos responsáveis, mas isso, por isso desde 2006 que havia quem tenha a obrigação de limpar. Não sei, mesmo temos realmente pouco tempo, só mesmo mais uma questão, só. Aqui para ser inspetor. A primeira pessoa que levantou a mão. O inspetor José Ferreira referiu o estudo da doutora Cristina Sobreiro, se não estou em erro. Cristina Soeiro, ok. Que 55% dos incendiários tinham problemas psicológicos. A minha pergunta é se existe, que resposta é que existe para estes incendiários ou se existe algum tratamento psicológico especificamente para incendiários. E a minha segunda pergunta era se a taxa de reincidência dos incendiários condenados é muito alta. Como eu vos disse, o conhecimento que eu tenho dos incêndios, eu trabalho na Polícia Judiciária em Braga e não lido com a investigação de incêndios diretamente, lido nos serviços de piquete. E já fui aqui dito centenas de vezes e trabalho lá no edifício e trabalho juntamente com colegas que investigam esta realidade. A questão das pessoas com problemas é muito complicado. O Sargento Ajudante disse bem, os maluquinhos do isqueiro. Eu já presenciei situações lá no piquete de indivíduos detidos em flagrante ou em quase flagrante, no momento em que saem do incêndio, que os populares veem com o isqueiro na mão. Já assisti a indivíduos a dizer, eu não sei, eu tenho uma comichão que eu tenho que pegar fogo. Coisas deste género, já presenciei coisas destas. A resposta que o sistema tem, se é adequada, não, nem pensar. Já há algumas sentenças de internamento compulsivo de indivíduos reincidentes que todos os anos, nós temos situações em que é assim, olha, há um incêndio em Vieira do Minho, fulano está preso, não, saiu há 3 meses, outra vez. Infelizmente isto é uma realidade e nós vamos ao local e não é preciso muito, é aquele indivíduo, vai preso, está há 2, 3, 4 anos, normalmente 2, 3 anos, daí a 2, 3 anos volta a 6, voltamos a ter incêndios naquela zona. Já temos a resposta do sistema, entre aspas, do sistema de justiça, se é adequada, eu acho que não, porque não basta prendê-los. Já temos situações em que os juízes já vão ordenando o internamento compulsivo, de período X a Y, ainda... Mas essa também não é a resposta, é que ele fica internado numa instituição mental de março a outubro, que é o período, a fase Charlie, como nós chamamos, a fase crítica dos incêndios, mas fizeram-lhe algum tratamento? Tentaram instruí-lo no sentido de, não sabemos, não, está lá. Apenas é obrigado a estar lá para não estar cá fora a provocar incêndios. Agora, é feito algo em termos médicos, em termos de psicologia, de psiquiatria, de psicanálise, o que quer que seja, é-lhe aplicado algum tratamento, a pessoa tem acompanhamento e depois de sair. É que isto não se resume aos 3 meses que lá fica, ele vem para casa. Que apoio é que lhe dão em casa?
Muitas vezes estamos a falar de pessoas que são quase mendigos, quase indigentes, que vivem na aldeia, que andam pelas aldeias ou pelas vilas, que são pessoas que não têm grandes famílias, que são quase... É aquele exemplo que eu vos digo, olha, pega lá 10 euros e pega-me fogo ali. Acontece muito, aproveitam-se da fragilidade mental de algumas pessoas, as pessoas, e olha, por 10 euros, por uma cerveja, por uma noite de copos, olha, agora vais ali e fazes isto. Coisas desse género. Que acompanhamento é que tem essas pessoas? Eu não trabalhando na reinserção social, mas trabalhando do lado de cá, do lado da polícia, arrisco-me a dizer que depois de saírem não têm. Muito honestamente, daí que eu digo, a resposta do sistema não me parece que seja a melhor, muito honestamente. Em relação à reincidência, temos uma taxa muito elevada de reincidência. O Sargento Ajudante poderá confirmar do lado deles, nós do nosso lado temos uma taxa muito elevada de reincidência em relação aos incêndios, muito elevada mesmo. Bom, eu penso que não temos mais tempo. Queria agradecer o interesse de todos. Queria agradecer muito a participação dos palestrantes, o enriquecimento impar que proporcionaram a esta mesa. E então desejo uma boa continuação de congresso a todos. Obrigado.